Fala galera, trazendo aqui os últimos exercícios, as últimas questões do vestibular da UEG 2021/2. Vamos lá dar uma olhada. Então vamos lá galera, mas antes de começar, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera, para a gente crescer aqui os nossos conhecimentos dentro da matemática. Lembrando que essa correção desse vestibular em específico foi um pedido da nossa inscrita, aqui em cima, a Camila Lohane, que fez esse pedido para a gente. Quer ver o seu exercício, quer pedir um conteúdo para a gente fazer uma aula, ou a correção de algum vestibular? Deixa aí nos comentários ou entre em contato em qualquer uma das nossas redes sociais, que está no link aí na descrição de todos os vídeos, ok? Então vamos lá, sem enrolação, para a nossa última rodada. Lembrando que se perdeu algum exercício, a gente tem a playlist aí no canal. A questão de número 23, galera, trouxe o seguinte. Ele quer o volume de uma pirâmide cuja a altura é 20 centímetros e a base é formada por um quadrado de lado igual a 4 centímetros. Então eu tenho lá a minha altura. Vamos fazer aqui de forma grotesca mesmo a pirâmide, como se fosse na hora da prova. Só para facilitar a visualização. O que eu tenho que lembrar? Que o volume é a área da base vezes a altura, já que o meu sólido tem ponta, dividido por 3. Assim como a pirâmide e o cone. A ideia de ter uma ponta na esfera ali, o porquê do dividir por 3, são outras questões que não caem nessa daqui, já que a gente não está trabalhando sobre isso. Então aqui agora ficou fácil, né galera? Porque a área da nossa base é um quadrado, então é o lado ao quadrado. 4 ao quadrado, 16 centímetros quadrados. Então agora o nosso volume é dado pela área da base, que é 16, a altura 20, tudo dividido por 3. Então nosso volume é 16 vezes 20, esquece o zero, 16 vezes 2 é 32, com o zero, 320. 320 dividido por 3. Vamos lá no rascunho fazer essa divisão. 320 dividido por 3. Vai ser 1 vezes 3, que é 3. Ao descer o 2, que não deu para dividir, acrescenta um zero para descer o próximo número. 6 vezes 3, 18. Para 20 sobra 2, acrescenta um zero e uma vírgula. E aqui a gente vai ter uma dízima periódica. Então, como ele está trabalhando em todos os itens, olha para o gabarito, trabalha com ele a seu favor. Sempre com duas casas decimais, então a gente tem 106,66 centímetros, se volume, centímetros cúbicos. Então aqui a gente tem nosso gabarito. Então vamos olhar lá. Vamos apagar aqui para ficar organizado esse rascunho. 106,66 a gente tem como gabarito. Letra B de bola, B de bosque. Matamos aqui uma questão. Beleza? Vamos para a próxima, sem enrolação. Olha lá. A questão de número 24 nos trouxe o seguinte. Retirando-se duas cartas, ao acaso, sem reposição, de um baralho de 52 cartas, a probabilidade da primeira ser de copas e a segunda ser vermelha é. Então eu quero essa probabilidade. Então vamos lá. Primeiro vamos trabalhar na primeira ser de copas. Lembrando, né galera, probabilidade sempre vai ser a ideia de casos favoráveis, os resultados que nós queremos, sobre os casos possíveis, todos os resultados que podem aparecer. Ok? A ideia básica da probabilidade é essa. Então vamos trabalhar com a primeira ser de copas. Então minha probabilidade vai ser o quê? Os casos favoráveis. Quantas cartas de copas eu tenho no baralho? Lembrando que o nosso baralho, ele sempre vai, vamos fazer aqui uma observação aqui acima. Ele vai do As, que é como se fosse o 1, o A, e aí eu tenho 2, 3, eu vou enumerado até 10, e aí depois eu tenho o J, o Q e o K. Né? Então essas são nossas cartas. Aqui, então eu tenho a ideia como se fosse o 1,
Aqui eu tenho como se fosse o 11, 12 e 13. Então eu tenho 13 cartas distintas. E dentro de cada carta, eu tenho 4 cartas, sendo que são 2 pretas e 2 vermelhas. Então eu tenho 4 cartas de As, 4 cartas de 2, 4 cartas de 3 e assim por diante, ok? Dessas 2 vermelhas, uma é desse naipe, copas. Então eu tenho um As de copas, um 2 de copas, um 3 de copas, assim sucessivamente até chegar no K de copas. Então eu tenho 13 cartas de copas, ok? Então não são nossos casos favoráveis. Sobre os casos possíveis, eu tenho 52 cartas para tirar. Beleza. Agora vamos analisar, sair uma carta vermelha. Quantas cartas vermelhas eu tenho no baralho? Se eu tenho 13 tipos de cartas diferentes e cada uma delas tem 2 vermelhas, 13 vezes 2 eu teria 26 cartas. Porém, eu já tirei uma carta vermelha, que é a de copas. Então, eu fico com 25 cartas favoráveis. 25 cartas vermelhas. De um total de 51 possíveis, porque eu já retirei uma carta aqui no primeiro movimento que a gente escreveu de azul, ok? E como eu quero uma carta, vou marcar aqui de outra cor, eu quero que a primeira seja de copas e a segunda seja vermelha, esse E indica para a gente multiplicação da primeira probabilidade vezes a segunda. Então agora aqui a gente vai ter nosso resultado, fazendo essa multiplicação de 13 vezes 25, 325. 52 vezes 51, 2.652. Fazendo essa divisão, se der, simplifique antes de dividir, ou já divida, né? Fazendo essa divisão, a gente vai ter 0,12. E 0,12, nosso gabarito, é a letra E. É de eu consigo, eu dei conta, eu estou aprovado. Beleza? Então, assim, uma questão legal de probabilidade, trabalhava ali retiradas sucessivas, trabalhava a ideia da multiplicação, além da gente fazer aqui contas básicas, né? Como sempre o pessoal cobra aí, ok? Questão de número 25, uma questão também grande, tanto o enunciado como os cálculos que eram necessários também. Então, uma questão bem exaustiva. Trouxe o seguinte: os dados a seguir se referem à atualização da pandemia do coronavírus em agosto de 2021. Então, mesmo que eu esteja tampando aqui uma parte da questão, a gente tem os locais que são estados, né? Goiás, São Paulo, Minas, Paraná e Rio Grande do Sul. Eu tenho aqui o número de casos recuperados que não tem ninguém e o número de mortes, né? Infelizmente a gente teve muitas baixas durante esse período, a gente sabe disso. Continuando. Observando os dados, verifica-se que, aí ele vem trabalhando, o total de casos em Goiás corresponde a uma porcentagem do Rio Grande do Sul. O total de mortes em Goiás é uma porcentagem em relação a Minas. O total de mortes em São Paulo é 3 vezes maior que o total de mortes em Goiás e assim por diante. Então aqui era uma questão para a gente trabalhar de forma a eliminar alguns itens. Por exemplo, o item E. Total de mortes no Paraná é o dobro do número de mortes em Goiás. Então vamos lá. Paraná, que é esse penúltimo, o número de mortes, 36.164. Em Goiás, 21. De 36 para 21, eu não tenho o dobro. Então eu já descartaria essa. Total de mortes em São Paulo é 3 vezes maior do que Goiás. Vamos lá dar uma olhada. Mortes em São Paulo, 142 mil. Mortes em Goiás, 21 mil. 21 vezes 3, fazendo aqui rapidamente, a gente teria 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Seria 63 mil. Né? Isso de forma arredondada. Então está bem longe dos 142 de São Paulo. Já é uma questão também para a gente eliminar. Então sempre procure aquelas questões para você ir eliminando, ok? Agora os demais de porcentagem aqui a gente teria que fazer cálculos.
Para nós não perdermos tempo, vamos já testar o nosso item correto, que no caso vai ser o item B. Eu já fiz os cálculos aqui do lado, mas os demais a gente tinha que testar, que é total de mortes em Goiás corresponde a aproximadamente 42% do total de mortes em Minas. Então vamos pegar aqui. Mortes em Goiás, 21.591. Vamos anotar. 21.591. As mortes de Minas Gerais. Minas, a gente tem que foram 51.614. 51.614. Beleza. Então ele falou o seguinte, ó, total de mortes em Goiás corresponde a 42% das mortes de São Paulo. Então vamos lá. As mortes de São Paulo eu posso colocar como sendo um 100%. E aí as mortes em Goiás a gente coloca um X, multiplicando cruzado isso daqui. Então teria 51.614x é igual a 21.591 multiplicar por 100 e acrescentar 2 zeros no final. Então, fazendo essa divisão de 21.591 com 2 zerinhos, dividido por 51.614, essa divisão nos daria aproximadamente um valor de 41,83%. Então, realmente, aproximadamente, as mortes de Goiás correspondem a 42%, aproximadamente, né? Tá quase 42% das mortes de Minas. Então, aqui a gente teria o nosso gabarito, o item B. Vamos marcar ele aqui de novo. B de bola, B de bosque. Então, uma questãozinha aqui trabalhosa, certo? Para não ficar só uma questão para trás, galera, vamos fazer aqui 4 questões nesse vídeo. É a última questão dessa prova, que essa daqui, em contraponto da anterior, não era difícil de se realizar. Que falava o seguinte, no polinômio p de x dado por x² mais mx menos 3, ele falou que x menos 4 é raiz desse polinômio. Se ele é raiz desse polinômio, quando eu coloco o x sendo menos 4, a ideia básica de raiz, né, de uma solução, isso tem que ser igual a zero. Então eu vou substituir. Eu vou colocar no lugar do x menos 4 ao quadrado, mais m que multiplica menos 4, menos 3, como ele é uma raiz, isso é igual a zero. Então agora é só desenvolver. Menos 4 ao quadrado, 16, menos 4m menos 3. Menos 4m é igual a 16 menos 3, a gente tem 13 positivo, passa para o outro lado menos 13, posso multiplicar por menos 1, porque quem está acompanhando minha variável está negativo, todo mundo fica positivo. Então vou ter 13 sobre 4. E aí ele nem dividiu, né? Ele foi bonzinho nos nossos gabaritos. Olha lá, a letra B de bola, B de bosque, 13 sobre 4. Então aqui a gente fechou a provinha da UEG 2021/2. E aí, galera? Agora que a gente passou por toda a prova, o que vocês acharam? Uma prova que tinha algumas questões um pouco mais trabalhosas, como a anterior, como a do vídeo anterior que trabalhava a ideia da elipse, mas também uma provinha com temas básicos, né? Trabalhando também ali a parte de interpretação. E, mais uma vez, vamos colocar aqui a ideia que a Lohane, né? Vamos voltar aqui para fazer um agradecimento a vocês, lembrando de se inscrever. Agradecendo aí a Camila Lohane que fez o pedido dessa prova para vocês, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!